aplaudir Jesus? Vamos para a palavra. Pedir para você fechar os seus olhos, curvar sua cabeça por um instante, e você pudesse agora sintonizar, não um Wi-Fi, não uma rede Wi-Fi, mas se pudesse sintonizar o céu aberto aqui. Céu aberto nessa hora, porque o céu está aberto nessa noite aqui. Essa é a noite que Deus te trouxe aqui. E vai falar com você de uma maneira tão especial. Eu sinto o Espírito Santo aqui, eu sinto o Espírito Santo ministrando aos nossos corações. Eu queria que você agora se conectasse com o céu, se conecte com o céu, porque Deus vai falar com você. Pai querido e amado, mais uma vez, diante da Tua presença nós estamos para Te celebrar, para Te adorar, como nós já fizemos aqui com as nossas mãos levantadas, como nós cantamos e adoramos. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque queremos receber dos céus, queremos saber a direção, queremos estar com os nossos ouvidos atentos, sintonizados com Teu Espírito Santo, para que possamos cumprir o propósito, para que possamos cumprir a Tua vontade, para que possamos nessa terra tornar o Senhor conhecido, que possamos, ó Pai, ser ferramentas poderosas nas Tuas mãos, nesse tempo, nessa estação e nessa geração. Então eu te peço, meu Deus, com muita expectativa, mais uma vez, de céus abertos, usa a minha vida com muito temor e tremor, mais uma vez, que eu seja um instrumento nas Suas mãos hoje aqui, Pai, para que a Tua palavra alcance corações e propósitos. Vem nessa noite sobre nós com restauração, com cura, com salvação. Visita cada um que está aqui de uma maneira pessoal, íntima. Assim nós te pedimos, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vou ler um texto conhecido dos irmãos, a partir do versículo 23. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, versículo 11, capítulo 11 melhor, a partir do versículo 23. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Quem está em casa também nos acompanha, está no telão também, né? Glória a Deus. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Até aí. Hoje é um culto de ceia, de Santa Ceia para nós. É um culto de celebração, é um culto de comunhão, culto de estarmos juntos. Só que muitas vezes a gente acaba entendendo comunhão de uma maneira um pouco equivocada, ou talvez uma maneira que não é a maneira correta para a gente entender e para a gente olhar a comunhão, o processo da comunhão. Deus tem falado conosco através das últimas semanas, as últimas mensagens sobre comunhão, sobre estarmos juntos, sobre sermos igreja, sobre sermos um. Amém? O ser um está no nome da nossa igreja. Nós somos um, uma única esperança, que é Cristo Jesus, lá de Efésios 4. Uma única esperança, one hope.
Mas muitas vezes nós entendemos ou compreendemos a comunhão de uma maneira errada, eu diria que talvez uma maneira intuitiva. E eu preciso tirar um pouco de ciência aqui. Vocês estão comigo? Preciso tirar um pouco de ciência aqui antes da gente chegar aqui onde eu quero chegar com vocês. Vocês estão comigo? Amém? Então eu vou sair um pouco do texto, sem sair do contexto, para depois a gente voltar para o texto. Tudo bem? Então vamos lá. O que é o conhecimento instintivo? Conhecimento instintivo, a ciência vai dizer, os livros vão dizer, o dicionário vai dizer que é você fazer algo de uma forma instintiva, significa você realizar uma ação, ou você tomar uma decisão baseada no instinto. Ah tá, pastor, ajudou muito. Vou explicar. Agir por instinto, fazer algo por instinto, é você fazer, talvez por uma necessidade física ou fisiológica, mas sem a necessidade de raciocínio, sem ter uma consciência, ou sem você precisar detalhar algo aqui na sua mente. Então o instinto, ele é algo que é feito de forma que surge até espontânea, né? É como se a mente e o corpo da gente já soubesse o que fazer, ou sem que haja um processo lógico, racional por detrás, tipo uma reação rápida. Então é como você colocar a mão lá no fogão, na chapa do fogão que está quente, você tirar rápido a mão, é instintivo, você não pensa, está quente, vou queimar minha mão, vou tirar ela, você não pensa, se queimou a mão, você tira, alguém espetou você puxa, né? Alguém machucou você, se deu com o dedinho na quina da mesa, você diz o quê? Ai! Em seguida de salmos, hinos e cânticos espirituais, não é mesmo? Então é uma reação instintiva. Então, e essa reação instintiva, ela é muito observada, inclusive, eu quero dar um exemplo aqui, como na vida das formigas, na comunidade das formigas. Então, mesmo sendo muito instintivo, muito sendo algo que é da natureza das formigas, esse nível de conhecimento aqui, instintivo, é possível você padronizar um comportamento, ainda que seja instintivo. É possível você padronizar um comportamento. Não é possível para uma formiga estabelecer um rito, uma celebração, algo racional, não é possível. Mas em tese, é possível você organizar uma igreja de formiga. Em tese é possível. Vou te explicar por quê. Coloque um montinho de açúcar num determinado lugar. Você vai ver uma formiga chegando ali naquele montinho de açúcar, e logo você terá uma evangelista. Essa formiga vai sair e vai contar para outras, ela vai esbarrar as anteninhas dela em outra formiguinha, daqui a pouco vem muitas formigas de uma maneira ordenada, elas vão fazendo uma trilhazinha, né? Você sabe lá no teu armário da cozinha, que né, você não sabe o que fazer para tirá-las de lá, então, de uma maneira muito organizada, elas vão lá, elas vão ali naquele montinho de açúcar. E se você quiser algo um pouco mais sofisticado, daqui a pouco vai ter o culto das formiguinhas do açúcar mascavo, ou vai ter o culto das formiguinhas do açúcar cristal. Então você vai ter ali, você vai achar ali um culto, né? Você vai ter uma congregação lotada de formigas. É só você chegar ali que vai ter alimento para todas elas. Elas vão ali porque ali tem alimento para elas. É de uma maneira instintiva, é animal, né? Então, até uma formiga faz culto, vai, por causa do açúcar. O culto do açúcar, né? Então você tem ali essas opções ali. Dá para acabar com a igreja das formigas? Sim ou não? Como é que se acaba com a igreja das formigas? Tira o açúcar, porque é instintivo. Se não tem açúcar, a formiga não vai no culto. Mas se você tem algo que alimenta, que é docinho, que é bom para ela, ela vai. E se não tem açúcar, ela vai procurar uma outra igreja de formigas que tenha um açúcar mais doce, se é que existe, né? Mas um açúcar melhor, ou que tenha um açúcar. Se aqui já não tem mais açúcar, ela vai buscar algum lugar que tenha açúcar. Então,
é sabedoria ou conhecimento instintivo. Mas tem também, por mais que você possa ver um ser vivo, né? Daqui a pouco tem um ser vivo que se move, que faz ali talvez um culto por instinto, porque tem algo que vai alimentar. Existe também alguns seres que são um pouquinho mais evoluídos, que já romperam o limite do instinto, mas agora que já romperam com o conhecimento de agir ou reagir com as coisas de forma automática ou por necessidade. Ela venceu, ela já rompeu essa dimensão e agora ela vai desenvolver um culto por intuição. Não é mais por instinto, ela é intuitivo. E o culto, ou melhor, o conhecimento intuitivo, ele agora vai lidar com coisas mais importantes, não necessárias, mas mais importantes. Então agora, quem vai ser vivo, que vai se mover por intuição, a gente já começa a ver ciência aqui. É a capacidade, o que é ciência? Ciência é a capacidade intuitiva de você observar, presta atenção comigo aqui, fala para quem está do seu lado, diz assim, ó, Virna One Hope, fala para eles, também é cultura, tudo bem? Então tem história, agora é aula de ciências aqui, né? Você que faltou lá, você veio para o culto aula de ciências. Então, ciência também é a capacidade intuitiva de você observar, de você comparar e de você deduzir algo. É ciência, estou falando aqui de ciência. Então quando a ciência deduz algo, aquilo que ela deduz é uma realidade que não é mentira, porém não é necessariamente a verdade, ou a expressão da verdade. Calma, vou te explicar. Vamos evoluir aqui. Vamos sair da reunião então de formigas e vamos para uma reunião de macaco. Tudo bem? Vamos para uma reunião de macaco. Uma reunião de macaco tem uma liturgia, um rito um pouco mais sofisticado. Um pouco mais sofisticado aqui. Você já pode ver ciência aqui. Porque um macaco, depois de algumas observações, se ele tiver um lugar ali que tem alimento para ele, que tem muitos cocos, e ele descobre que aquele lugar ali tem pedras, e que ele vai perceber, depois de muitas tentativas, que se ele pegar uma pedra e jogar no coco, ou pegar o coco e jogar na pedra, aquele coco vai se abrir e ele vai ter o alimento. Então logo, ele sabe que toda vez que ele quer comer o coco, ele vai bater com uma pedra naquele coco. Ele aprendeu algo, é algo que é uma intuição. Então usar a pedra para quebrar o coco é uma ciência, ainda que seja primitivo, é uma forma de raciocínio, mas não é a revelação, não significa que é a forma mais correta e a expressão da verdade, mas é uma forma intuitiva aqui de você pensar. Então, é uma forma de conhecimento que se move pelo interesse. Opa, se eu tenho interesse em comer algo, eu pego uma ferramenta e eu quebro aquele alimento, e agora eu tenho algo que é por ciência. Vou te explicar melhor, vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos pegar uma igreja aqui de cachorro, tudo bem? Essa igreja está meio pet hoje, mas vamos lá, para que você entenda onde é que a gente vai chegar. Uma igreja de cachorro, culto de cachorro. Todos ali são cachorros crentes, e cachorros ali que eles são intuitivos. Quem tem cachorro em casa aqui? Quem tem cachorro em casa? Todo mundo tem cachorro em casa. Você sabia que você sabia que teu cachorro tem um Deus? Você sabe quem que é o Deus do seu cachorro? Você sabe quem que é o Deus do seu cachorro? Fala para quem está do seu lado, diga assim, é você. Não quem não tem cachorro, você que tem cachorro no caso, né? Ou fala, sou eu, né? Então, o seu cachorro é um ser espiritual. Porque ele sabe, quando você está chegando na tua casa, 1 quilômetro está chegando na sua casa, ou 1 quadra da sua casa, ele já fica ali, ele já sabe mais ou menos, pelo barulho do carro, pelo jeito que você anda, a forma como você abre a porta, a forma como você está chegando no portão, ou você fala qualquer coisa, ele já percebe. Então ele já sabe as coisas ali, né? Ele já ouve, ele já tem tal. Então você está ali com o teu cachorro, ele já está percebendo você. E aí esse cachorro vai começar agora uma liturgia, vai começar um rito, porque ele vai começar agora mandar um rito para você, para convencer a divindade dele a dar atenção para ele. E qual é o objetivo desse cachorro?
nesse culto, nesse rito de fazer essa divindade atender os desejos dele, simplesmente para satisfazer a sua vontade. É assim ou não é assim? Você chega em casa, seu cachorro ele pula, ele te lambe, ele corre para você, não importa se está chovendo ou não. Por quê? Porque ele quer um carinho, porque ele quer que você passe a mão na cabeça dele, porque ele sabe que você vai dar comida, que você vai dar ração, você vai levar ele para passear. Então ele desenvolve um rito, porque sabe que se ele desenvolver aquele rito, se ele chegar perto de você, se ele te lamber, se ele te der atenção, você vai dar, o seu Deus vai dar para ele algo em troca daquilo que ele está fazendo. Você pode treinar seu cachorro pelo estômago dele. O meu, por exemplo, eu chego em casa, ele só come se eu mando ele comer. Se eu virar as costas, ele vai comer do mesmo jeito, ele é meio sem vergonha, mas se eu estou com ele ali, e ele está ali, eu coloco a ração no pote dele, ele não come, só come a hora que eu falo para ele, come, daí ele vai, ele come. Então ele espera, então ele foi treinado. Por quê? Porque o Deus dele deu uma direção para ele, está ali só esperando a bonificação dele, né? A satisfação dos interesses deles. E sabe, amados, o que o homem caído fez? Lá em Gênesis 3. O que o homem caído fez? Fez do seu ventre o seu Deus. O homem caído, ele fez o seu ventre o seu Deus, a sua satisfação, a sua necessidade, os seus interesses, o seu Deus. O que não falta é Deus, nem para a formiga, nem para o macaco, nem para o cachorro. O que não importa, o que não falta é Deus. Mas tem também o conhecimento que além do instintivo, além do intuitivo, tem também conhecimento que é intencional. Repete comigo, intencional. Que é um outro nível de conhecimento, que não é instintivo pela necessidade primitiva, também não é intuitivo pelo interesse, mas ele é intencional. E o conhecimento intencional, ele é guiado por uma decisão da mente, por uma decisão consciente, de raciocínio. É diferente da instintiva, da instintiva, da intuitiva. Ela envolve, a intencional envolve um processo de um planejamento. Então, o conhecimento intencional, se eu cuidar, pensar aqui para não falar bobagem. Então, o conhecimento intencional significa você fazer algo por propósito, ou com um propósito claro. Então é na intencionalidade que está a nossa essência, a forma como nós somos formados e criados por Deus. A essência do ser humano foi criado por Deus, nós somos formados pela vontade de Deus. Então a essência, amados, da nossa natureza é conhecer a vontade de Deus e ser um instrumento encarnado da revelação da sua vontade. É para isso que nós estamos aqui. Então, se toda a criação compartilha conosco por instinto, ou se toda a criação compartilha conosco por intuição, ela não tem intencionalidade. É só por intuição ou por instinto, não tem intencionalidade ali. Porque a intencionalidade, ela é um atributo exclusivo da pessoa do Espírito Santo, e não da criação de Deus pelo seu poder. Mas a intencionalidade é fruto daquele que foi criado Filho de Deus, pela vontade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está entendendo aqui diz amém? Vou te explicar um pouco mais. Porque, tendo Deus criado tudo e todas as coisas, então Deus resolveu fazer o homem. Depois que Deus criou todas as coisas, o homem foi feito então a partir do conselho da sua vontade. Façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Então o que levou Deus a criar o homem, a fazer o homem, não foi Deus ser reconhecido pelo seu poder, mas foi Deus ser conhecido pela sua vontade. Eu vou repetir isso aqui para a gente gravar. A parte central de toda a criação, amados, é que nós éramos aqui, né? Que nós somos filhos de Deus.
Nós somos a parte revelada da criação, nós somos a parte da criação, do raciocínio de Deus, da vontade do próprio Deus. Então depois que Deus foi lá, preparou tudo, cenário, planta, passarinho, boi, fez lá os bichinhos tudo, fez todo o cenário, mar, terra, verde, água, aquela coisa toda, céu. Deus vai lá e faz o homem à sua imagem e sua semelhança. Então nós vemos aqui a intenção de Deus, é que esse homem, sua imagem e semelhança, pudesse revelar a vontade de Deus. E não só revelar o conhecimento de Deus, ou o poder de Deus, mas a vontade de Deus. E o nosso papel nessa terra é revelar o conhecimento de Deus, revelar quem Deus é, não aquilo que Ele faz, não aquilo que Ele fez, mas quem Deus é. Então nós não fomos criados para testemunhar o que Deus pode fazer, nós somos criados para testemunhar quem Deus é. Quem está comigo aqui diz amém. Nós não fomos criados para reconhecer o poder de Deus, nós somos criados para revelar as virtudes de Deus. Vou repetir, nós somos criados para revelar a vontade de Deus e as virtudes de Deus, amor, paz, alegria, misericórdia. Nós somos criados para revelar isso, não os atributos, mas as virtudes de Deus. Por isso você vai ver um macaco fazendo ciência, e aí você pode ir lá dar um raio laser para o macaco, e vamos imaginar que esse raio laser não acabe a bateria desse laser, e você volte 20 anos depois. O que você vai ver? Você vai ver macacos cortando coco com raio laser, porque eles vão medir, vão perceber que aquele raio laser corta coco também. Mas sabe o que você vai ver? Você vai ver macaco cortando macaco com raio laser também. Você vai ver macaco cortando árvore com raio laser, porque é extinto. Mas sabe o que você não vai ver? Você não vai ver macaco plantando coco para nascer mais coco pensando nas próximas gerações, porque é intuitivo. Ou é extinto ou é intuitivo, mas não é intencional. Você vai ver macaco tirando o carrapato de outro macaco, é um macaco pastor. Você vai ver macaco falando para outro macaco: olha, vamos ali que ali tem coco. Então é um macaco, sei lá, um macaco evangelista, está contando algo para alguém, uma novidade, né? Você vai ver um macaco ali batendo no outro macaco, porque bateu no outro macaco, então é um macaco mestre. Mas você não vai ver um macaco de uma forma consciente plantando para a próxima geração de macacos. Você nunca vai ver um macaco gerando outro macaco de forma intencional, ou preparando o futuro de outro macaco. Por que eu estou falando isso? Porque em nome de Jesus Cristo, sabe, amados, quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem para ser reconhecido pelos seus atributos. Deus criou o homem para ser reconhecido pelas suas virtudes. O homem está sendo aqui criado, ele foi criado da vontade do Pai, e não pelo poder do Pai. Por isso que nós, sabe, amados, se nós não nos libertarmos de toda a expectativa que nós criamos em Deus, se nós não nos libertarmos de toda a expectativa que nós criamos em Deus, nós nunca vamos conhecer a vontade do Pai. Porque todo o nosso culto vai estar sendo voltado para reconhecer Deus, ou para Deus ser reconhecido por nós. Só que isso vai estabelecer na igreja, vai estabelecer em nós uma relação comercial, sendo que o culto não é para você ser reconhecido por Deus e nem mesmo pensar que Ele está sendo reconhecido por nós, não. O nosso culto, amados, ele precisa ser fruto de pessoas que têm entendimento e racionalidade, pessoas que têm entendimento que nós estamos aqui nessa terra para cumprir a vontade de Deus, e nós vamos cumprir a vontade de Deus de que forma? Traduzindo a vontade de Deus, as virtudes de Deus nas nossas relações, nossos relacionamentos, porque nós nascemos da sua vontade. Tem alguém aqui? Então culto não é para que Deus seja reconhecido, ou para que Ele seja reconhecido de todos nós, ou a gente seja reconhecido dEle, não.
O culto é para que ele seja conhecido, não reconhecido. E como é que Deus é conhecido? Como que Deus se torna conhecido no nosso meio? Na comunhão dos seus filhos. Eu vou repetir aqui, porque quando eu falei, o inimigo fez muita gente se desviar a atenção aqui, eu não quero que isso seja roubado. Tem muita gente pensando no feriado amanhã, se vai ou não vai pular carnaval, se é pecado ou não, então deixa eu voltar aqui. Amém, irmãos? Como é que Deus é conhecido então? Na comunhão dos seus filhos. Porque sabe, a bem-aventurança que cumpre o propósito do Pai é ver os filhos ao redor da mesa. É ver os filhos ao redor da mesa revelando, trazendo em carne, revelando aqui entre os homens as virtudes daquele que nos criou. É por isso que a palavra de Deus diz que quando a gente finalmente voltar para casa, quando a gente chegar na glória, Jesus não vai estar esperando a gente com culto, com banda, com aquela coisa arada toda, com rito, não. Jesus vai estar esperando a gente com uma mesa posta. Porque comunhão tem tudo a ver com mesa. Vocês estão aqui? Quem está entendendo aqui diz amém. Quando nos encontrarmos com Ele, quando Ele vir nos buscar, o nosso encontro com Ele será ao redor da mesa. É por isso que Paulo vai dizer que, ei, ô Coríntios, se vocês não entendem a mesa, vocês começam a ficar doentes, cara. Se vocês não entendem aqui a mesa, a comunhão, vocês começam a ficar doentes. Aí ele vai dizer lá em 1 Coríntios 11, ele fala de Jesus, ele está ministrando aqui, está falando que Jesus, ele não foi traído na cruz. Jesus foi traído aonde? Na mesa. Jesus não foi traído na cruz, ele foi traído na mesa. Aquele que me trai, a mão daquele que me trai, está comigo à mesa. Veja, se eu não conhecer a vontade de Deus, se eu não conhecer a vontade do Pai na mesa, não adianta eu pregar a cruz, porque a cruz só faz sentido à mesa. Sem mesa, a cruz não faz sentido. Sério que a gente está aprendendo aqui, está falando aqui. Quer ver um testemunho a respeito disso? Jesus, antes de ir para a cruz, o que Jesus preparou para os seus discípulos? Um culto? O que Jesus preparou para os seus discípulos antes de ir para a cruz? Uma mesa. E aí Jesus vai dizer assim, ó, presta atenção no que eu estou dizendo aí. Galera, vocês são meus amigos aqui. Em minha memória, em memória de mim, vocês vão fazer isso aqui, que eu estou fazendo aqui, ó. Todas as vezes. Vocês vão fazer, até que eu venha. Vocês vão sentar aqui, vocês vão fazer isso aqui, ó. Mesa. Comunhão. Mesa. Vocês vão entregar, vocês vão repartir aqui. Todas as vezes, sempre, 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 até eu voltar. Até que eu volte. Preste atenção aqui, em memória de mim, vocês vão fazer isso, vamos lembrar. Meu corpo, meu sangue. E então ele foi para a cruz. Só que aí os caras não entenderam a cruz, pastor. Os caras não entenderam a cruz. Aí o que Jesus fez? Jesus fez outra crucificação. O que Jesus faz? Meu, vocês não entenderam a cruz, os caras andaram com ele 3 anos. E aí depois que Jesus foi para a cruz, os caras não entenderam, alguns voltaram a pescar, outros foram, foram embora, outros um cortou a orelha do outro, e a galera correu, um foi viajar, outro foi embora, os caras ficaram... O que Jesus fez? Ele voltou para a cruz para explicar de novo? Não. O que Jesus fez? Depois que ele ressuscitou e ficou 40 dias aqui na terra, Jesus marcou o encontro com os discípulos, ou encontrou seus discípulos aonde de novo? Vocês estão ligados?
na mesa. Jesus levou eles de volta para a mesa. Jesus encontrou eles de volta na mesa. Agora imagina, se eu sou Jesus, graças a Deus, ainda bem eu não sou, mas se eu sou Jesus, eu ressurreto, irmão. Pensa comigo, talvez só eu penso assim, talvez você meio... Mas se eu sou Jesus, cara, eu volto ressurreto, faço um culto lá na praça central de Jerusalém. Eu vou pegar no pé de Pilatos à noite. Eu vou lá chegar para Herodes, expulsar todos os demônios lá. Ia lá e faço um culto a meia ascensão, meia altura, assim flutuando. Um culto à noite, sem luz, só com a glória, só com a minha glória, só com a glória dele brilhando, iluminando todo o povo assim. E fala assim: ah é? Me crucificaram, né? Chupa essa manga agora. E aí, tô aí, como é que você faz? Hein? Cadê os soldados aí? Aí cheio de anjo em volta. Eu ia fazer isso, eu ia tocar o horror, gente. Eu ia falar: estão vendo? É? Cadê o cara que me chicoteou? Põe ele aqui. Fala a verdade, irmão, você ia fazer isso? E eu não ia fazer isso. A gente faz isso por muito menos. A gente já vai lá no Facebook, coloca umas verdades para os nossos inimigos lá, para eles, tomara que eles leiam. Aí você fica olhando quem que leu, para ver se ele leu. Sim ou não? Deus está revelando, irmão, Deus está revelando. Fala, Deus, está falando. Então, por muito menos, só que imagina aqui agora a cena, amados. E o que Jesus fez por 40 dias aqui, que ele ficou aqui nessa terra ensinando? Eu quero ler com você um texto um pouco longo, mas vocês são bons de leitura. Abra comigo Lucas, capítulo 24, um texto que já é conhecido da igreja. Lucas 24, versículo 13. Eu vou ler, acompanhe comigo na tela, se você quiser, se não, abra sua Bíblia. Diz assim, ó: no mesmo dia, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Deixa eu voltar aqui. O próprio Jesus se aproximou. Repete comigo: o próprio Jesus. Lucas faz questão de citar isso aqui. O próprio Jesus, cara. Pense num pregador que você gosta. Você, pastor. Não. Pense num pregador, sabe, os pregadores aí famosos de internet, aquela coisa. Pense num cara. Mas que está dizendo que o próprio Jesus, igreja, vem comigo. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópatra é boa, né? Cleopas perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. E nós esperávamos. Repete comigo: nós esperávamos que Ele era que ia trazer redenção. Nós esperávamos que Ele atendesse às necessidades do nosso ventre. Nós esperávamos
que Ele mudasse a nossa história, nós esperávamos que Ele fizesse algo por nós esperávamos que Ele nos abençoasse, nós esperávamos que Ele retribuísse a toda a oferta e dízimo que nós demos, nós esperássemos que Ele nos curasse depois que nós oramos pela cura, nós esperávamos que Ele atendesse as nossas orações, nós esperássemos que Ele trouxesse a redenção a Israel, mas hoje já é o terceiro dia desde que isso aconteceu, e algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo, Jesus falando com eles agora, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus começa a pregar para eles, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras, e ao se aproximarem do povoado no qual estavam indo, Jesus fez como quem iria mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, e o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus estava onde com eles? Aonde Jesus estava com eles, One Hope? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram assim um ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Cristo não veio para corresponder às nossas expectativas. Sabe, e às vezes a gente faz parte de um culto ou de uma igreja por intuição ou por instinto. Mas Jesus não veio para corresponder às nossas expectativas, porque as nossas amarguras, elas vêm das nossas presunções, e as nossas presunções, elas vêm das nossas expectativas, e as nossas expectativas vêm do nosso desejo mau. A nossa expectativa, agora, ela antecede, vou repetir, a nossa expectativa, via de regra, antecede a nossa frustração. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Aqueles homens estão desanimados, e eles estão ao ponto de não reconhecer o próprio Jesus que pregava para eles. Cara, Jesus está pregando para eles. Você vai dizer assim: cara, mas Jesus não é pentecostal, esse é um Jesus mais tradicional. Fosse um Jesus mais reformado, né? Fosse Jesus mais pentecostal, sei lá. Jesus aí não tinha unção. Não, mentira, porque os caras depois eles estão falando assim: não ardia o nosso coração quando ele nos expunha a escritura. Então eles estavam sentindo algo aqui, sim ou não? Estavam sentindo. Mas eu estou falando que o próprio Cristo está pregando para eles, e eles estão desapontados. Por que eles estão desapontados? Porque eles geraram nesse Cristo, nesse Deus, uma expectativa. Eles acharam que esse Deus podia satisfazer e reconhecer o desejo deles. Mas isso é uma fortaleza tão grande da nossa cabeça, que ao longo da história de Deus na terra, o cristianismo foi gerando. Então isso é um sofisma,
Isso é um sofisma, eu diria, é uma fortaleza, sabe? É uma fortaleza tão grande na nossa cabeça que o próprio Jesus chegando assim, de repente, a gente nem conhece Jesus. Então a Bíblia, amados, a palavra de Deus não é para gerar uma fé de que você vai ter o que você precisa. Não é para isso. A palavra de Deus é para gerar na gente a fé, na certeza do que a gente tem para oferecer. Vou ter que repetir isso aqui para você. A palavra de Deus não é para gerar na gente a fé de que a gente pode algo, tem algo a receber. A palavra de Deus, amados, é para gerar na gente a certeza de que a gente tem algo para oferecer, que a gente tem algo para repartir. Então a palavra de Deus não é para dar expectativa de que você vai receber algo, não, é para que você tenha a certeza de que você já recebeu, e que essa palavra de Deus aqui agora, dentro de você, que você tenha essa certeza que você tem algo que você possa oferecer, não na expectativa do que você venha a receber. A palavra de Deus não é para exaltar o poder que eu preciso, o poder de Deus que eu quero para a minha vida. A palavra de Deus é para gerar em mim as virtudes que eu tenho para entregar, que estão em mim, porque eu fui feito e criado à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus resolve essa questão aonde? À mesa, na ceia. Sabe por que formigas, macacos, cachorrinho, eles vêm à ceia porque tem algo para comer. Mas filhos de Deus, eles vêm à ceia e têm comunhão porque tem algo para repartir. Quem está aqui? Se a gente não entender isso de uma maneira clara, quero chamar o louvor aqui. Se a gente não entender isso de uma maneira clara, amados, nós não vamos conseguir entender a cruz. Esse é um culto de ceia. Esse é um culto de celebração de comunhão. Mas se a gente não entender a ceia, se a gente não entender essa comunhão, a gente não vai conseguir entender a cruz. Sabe, voltando lá para Emaús, Jesus começa a pregar a palavra expositiva. Então ele começa ali, imagina, Jesus começa a explicar ali Moisés, os profetas, começa a passar todo o Antigo Testamento para eles ali. Claro, nem tinha o Novo, né? Jesus está pregando exclusivamente, ele está passando horas ali. E esses caras estão passando horas com o próprio Jesus. Vem comigo. Esses caras estão ali por horas ouvindo o próprio Jesus pregando, uma pregação expositiva. Ele está expondo as escrituras para eles. Moisés, os profetas, tudo, está explicando tudo ali para ele, verso a verso. Está dando razão para eles. E sabe o que aconteceu para eles? Nada. Então Jesus, ressurreto, pregando uma mensagem expositiva para 2 ouvintes, sabe o que aconteceu? Nada. Porque eles estavam como que cegos, não conseguiam entender. Nada disso foi capaz de abrir a cegueira de uma expectativa frustrada acerca de Deus. E eles achavam que Cristo podia dar, ser um novo libertador. Você já conhece a história, que Cristo seria o libertador, ia libertar Israel do domínio de Roma, aquela coisa toda. Eles tinham uma expectativa, e essa expectativa só antecedeu a frustração que mais cedo ou mais tarde chegou. Sabe, quanta gente anda desapontada, frustrada. Tem gente que anda frustrado com a igreja. Posso falar para você? Se você anda frustrado com a igreja, porque você não entendeu a igreja ainda. Eu falo isso para você com todo o amor de um pastor que ama a tua vida. Você não entendeu a igreja ainda, porque a expectativa da igreja não está naquilo que nós podemos receber, mas está naquilo que nós podemos dar e ofertar.
Não está na expectativa daquilo que nós fazemos ou que Deus pode fazer para mim, mas está naquilo que eu posso revelar na vontade e os atributos, ou melhor, a vontade e as virtudes do Deus que me chamou. Sabe, a gente colocou Deus, amados, numa posição dele ter que satisfazer as nossas necessidades. Mas posso falar uma verdade para você? Enquanto as pessoas não virem você repartindo o seu pão, enquanto as pessoas não virem você repartindo o seu pão, quem está entendendo aqui? Diz amém. Sabe o que foi mais maravilhoso? Se você parar para prestar atenção nessa história aqui de Emaús, você vai perceber que Jesus nem ficou para comer. Porque a comida dele não é comer. A comida dele é repartir. Ele nem ficou para comer. Porque diz que eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Eu quero fazer isso agora. Esse ambiente tão gostoso aqui que nós estamos gerando, tentando gerar ao longo das semanas, de todos esses anos, gerar entre nós um ambiente de comunhão. Quero que você fique de pé, quero que os diáconos se posicionem aqui na frente. Mas eu preciso te explicar algo. Preciso primeiro te explicar algo. Que a razão de muitas doenças, muitas enfermidades no meio da igreja, do povo de Deus, é muitas vezes por não discernir o corpo, por não entender o corpo, não entender o que significa esse ambiente de mesa e de comunhão. O que nos une à mesa, o que nos traz à mesa, o que nos traz à mesa e nos faz repartir aquilo que dele nós recebemos, seja os nossos dons, seja aquilo que nós temos. O que produz em nós? É a certeza de que nós recebemos a salvação de Cristo Jesus, de que Ele nos reconheceu, que Ele nos amou, de que Ele nos aceitou, de que Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, a palavra de Deus diz, e agora nós fazemos parte, porque nós cremos nele, nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja, que é o seu corpo na terra. Então quem é que pode participar da comunhão e da ceia? Porque Paulo vai dizer ali, ele vai nos ensinar que a gente precisa discernir o corpo, não pode tomar ceia indignamente. Às vezes a gente pensa que não tomar a ceia indignamente é você estar ali, está em pecado, está errado, né? Você ainda não está 100% em santificação, aquela coisa toda, mas não é disso que se trata. O discernir o corpo, sim, é obviamente, você está em pecado, você precisa se arrepender. Se você tem alguém que você precisa pedir perdão, você tem que pedir perdão. Mas o discernir o corpo é você entender, cara, nós fazemos parte de um único corpo. Eu tenho discernimento de que eu faço parte, que eu preciso ter comunhão, que eu tenho algo que Deus me deu para repartir com meu irmão. Vocês estão aqui, igreja? Essa é a certeza. Então eu quero fazer uma oração aqui, com toda a igreja agora, de olhos fechados, feche seus olhos, de olhos fechados. Eu quero fazer uma oração, eu queria que você repetisse comigo essa oração agora, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida, e o meu coração ao Teu, perdoa os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento, me traz as respostas que eu preciso, porque tudo que eu preciso, está em Ti, e eu quero conhecer, a Tua vontade, e eu quero, Jesus, enquanto eu caminhar nessa terra, poder demonstrar aos meus irmãos a sua vontade, e as virtudes
daquele que me criou. daquele que me criou. Permita, meu Deus, Permita, meu Deus, te conhecer mais e mais. te conhecer mais e mais. E eu quero espalhar E eu quero espalhar para o máximo de gente o possível, máximo de gente possível, para o máximo de testemunhas, para o máximo de testemunhas, quem o Senhor é quem o Senhor é e não o que o Senhor faz. e não o que o Senhor faz. Quem o Senhor é. Quem o Senhor E é. hoje o Senhor é E hoje o Senhor o é meu único o meu único e suficiente e suficiente Senhor e Salvador da minha Senhor vida. e Salvador da minha vida. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Agora eu queria saber aqui da igreja, quem aqui fez essa oração hoje pela primeira vez entregando sua vida a Jesus? Levante sua mão bem alto. Quem fez essa oração hoje pela primeira vez entregando sua vida a Jesus? Levante sua mão. Fica a mão levantada bem alto. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Você que está perto dessa pessoa, dê um abraço nela. Diga: seja bem-vindo, filho. Seja bem-vinda, filha. Seja bem-vinda. Você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero orar por você. Quero que toda a igreja estenda a mão aqui agora. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por essas vidas que pela primeira vez entregaram a Cristo Jesus e fizeram essa oração com toda a fé no seu coração. Porque a tua palavra diz que aquele que crê em Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus, e com a sua boca confessa que Ele é o Senhor da sua vida, Ele terá a eternidade mudada e transformada, vai estar no céu, vai receber a salvação para suas vidas. É que nós oramos que o Teu Espírito Santo guarde essas vidas, que o Teu Espírito Santo se revele a cada uma delas, e ensine cada uma delas as mesmas coisas que um dia o Senhor se revelou e mostrou para nós. E nós aqui possamos ter um tempo, ó Pai, de comunhão com esses novos membros, esses novos filhos que chegaram hoje ao corpo de Cristo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus se você crê. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te ensinar algo. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, todo aquele que, ainda que seja hoje pela primeira vez, entregou a sua vida a Jesus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode e deve fazer parte da ceia de comunhão, que é essa comunhão que nós estamos fazendo aqui, celebrando aquilo que nós temos, que possamos repartir com os nossos irmãos até que Ele venha. Você faz parte, nós fazemos parte de um único corpo. Eu queria que toda a igreja estendesse as mãos para cá agora. Nós queremos orar por esses elementos. Pai, nós oramos aqui por esses elementos, que aqui simbolizam o Teu corpo, Senhor, através desse pão, Teu corpo que foi partido por cada um de nós, Teu corpo que foi esmagado pelas nossas feridas, pelas nossas transgressões. O Senhor nos perdoou todo o nosso pecado através do Seu sangue, que através desse cálice aqui representa, que foi vertido naquela cruz, para perdão, para remissão dos nossos pecados. E hoje nós temos um livre acesso à presença do Senhor por um novo e vivo caminho que o Senhor nos trouxe. E nós aqui celebramos nesse repartir do pão a comunhão até que o Senhor venha, de que nós somos essenciais, importantes uns para os outros, e que os outros são importantes para nós. Essa é a certeza, é a clareza que nós precisamos aqui demonstrar as virtudes daquele que nos amou, com amor, com perdão, com misericórdia, com tudo aquilo que o Senhor demonstrou para nós desde a criação do mundo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai receber o pão e o cálicezinho ali. Não coma, não beba, porque vamos comer e cear e beber todos juntos. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio,
tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar. Vamos fazer algo legal hoje aqui? Vamos fazer algo... Vamos ensinar uma lição aqui, vai. Teu cálice daqui, vira ele ao contrário, assim. Para que o pão ele possa servir como uma bandeja que fala para nós sobre servir os nossos irmãos, ter comunhão com Ele. Enquanto nós servimos, o sangue dele está sobre nós. Então nós servimos. Nós servimos porque o sangue dele está sobre nós. E porque o sangue dele está sobre nós, nós servimos. Então dessa forma, eu quero que você troque seu pão, seu cálice, sirva algumas pessoas que estão próximas de você. Diga para ele assim: cara, eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com você, eu quero te servir. Sirva ele aí, vai. Todos, sem exceção. Todos aqui trocaram, serviram alguém? Você serviu a ceia para alguém? Amém? Então abra agora o pão. Esperar todos abrirem. Coma do pão. Agora, com cuidado, abra seu cálice. Vou esperar todos abrirem. Com um culto racional, com entendimento daquilo que nós estamos fazendo, de comunhão uns com os irmãos, com alegria no coração, beba do cálice. E nós te damos toda a honra, e nós te damos toda a glória. Nós te adoramos, Jesus. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto. Vamos adorar em comunhão. Toda a honra e toda a glória. E nós te damos toda a glória.
damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto. Ei! Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E nós te damos toda a honra. E nós te damos toda a glória. E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Dê a mão para quem está do seu lado. Fecha corredor. Fecha corredor. Nós somos um único corpo. Amém? Um corpo só. Para a glória de Jesus. Levanta a mão do seu irmão, repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Estenda suas mãos para cá mais uma vez. Pai, em nome de Cristo Jesus, no amor de Deus Pai, que o Senhor possa aqui nessa noite gerar, ó Pai, a comunhão do Teu Espírito Santo, e o amor de Cristo Jesus e a comunhão do Teu Espírito possa ser palpável, ser tocável na vida dos nossos irmãos. Que essa comunhão que nós celebramos aqui, porque somos corpo, porque somos igreja, nós possamos mostrar no toque, nas conversas, nós possamos mostrar ao redor das nossas mesas o quanto nós precisamos e somos necessários na vida dos nossos irmãos. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor levante essa igreja cada vez mais como um único corpo, um único pensamento, com um único Deus, um só batismo, numa só esperança, numa só fé. Que o Senhor que nos une possa gerar em nós esse compromisso de comunhão uns com os outros, e que ao partir do pão o Senhor possa ser reconhecido na nossa cidade, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Vá debaixo dessa palavra e nessa unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga: tamo junto, meu irmão.